Olá! Sejam todos bem-vindos ao canal Noites de Terror. Peço que, se gostarem do conteúdo, se inscrevam no canal e deixem o like para fortalecer. Sem mais comentários, bora pro vídeo. Esses relatos desafiam a compreensão convencional da psiquiatria, deixando tanto pacientes quanto profissionais perplexos diante de experiências que transcendem as explicações racionais. O limiar entre o psicológico e o sobrenatural parece borrado no ambiente delicado de um hospital psiquiátrico. Maria, uma paciente de longa data em um hospital psiquiátrico, conta sobre as sombras que a visitam à noite. Ela descreve figuras obscuras que sussurram segredos indecifráveis. Às vezes, sente mãos geladas tocando seu rosto, mas, ao acender a luz, não há ninguém. A equipe médica descarta seus relatos como alucinações, mas Maria insiste que há algo sobrenatural no hospital. José, internado após um episódio psicótico, afirma ver vultos de pacientes falecidos vagando pelos corredores. Ele descreve conversas sussurradas e risadas vindas de quartos vazios. Segundo José, esses espíritos parecem buscá-lo, tentando comunicar mensagens ininteligíveis. A equipe médica atribui isso à sua condição psicológica, mas alguns funcionários noturnos admitem ter sentido uma atmosfera estranha no hospital. Isabela, uma mulher atormentada por transtornos dissociativos, descreve experiências de trocas de lugares com entidades sobrenaturais. Ela alega que, durante essas trocas, vivencia momentos da vida de outros pacientes já falecidos. A equipe psiquiátrica classifica isso como um sintoma de sua condição, mas outros pacientes começam a relatar eventos coincidentes com as descrições de Isabela. Lucas, um paciente diagnosticado com esquizofrenia, descreve encontros com uma figura sombria que se materializa nos cantos de seu quarto. Ele alega que essa entidade lhe oferece vislumbres do futuro, prevendo eventos que realmente acontecem. A equipe médica, cética em relação às previsões, encontra dificuldade em explicar a precisão de algumas delas, gerando um debate sobre o inexplicável. Carolina, internada devido à depressão grave, relata ter visões de um jardim celestial nos momentos de maior desespero. Ela descreve flores radiantes, figuras angelicais e uma paz incomparável. Embora a equipe médica considere essas visões como uma forma de escapismo psicológico, alguns funcionários notam eventos inexplicáveis, como a melhoria repentina no estado emocional de Carolina após essas visões. Rafael, diagnosticado com transtorno de personalidade borderline, afirma ouvir vozes de crianças brincando nos corredores do hospital durante a noite. Ele insiste que essas vozes o orientam a encontrar objetos específicos que revelam mensagens criptografadas sobre seu passado. Enquanto a equipe psiquiátrica atribui isso à sua condição, alguns relatos de funcionários mencionam eventos estranhos, como objetos misteriosamente movidos durante a noite. Juliana, uma paciente com transtorno bipolar, descreve encontros com uma entidade luminosa que a visita nos momentos de extrema euforia. Ela alega que essa presença oferece insights sobre sua vida e a guia através de desafios emocionais. Enquanto a equipe psiquiátrica associa isso a variações de seu estado de humor, alguns funcionários notam fenômenos inexplicáveis, como luzes piscando nos arredores de Juliana durante esses encontros. Pedro, internado devido a crises de ansiedade, relata ter sonhos vívidos nos quais se encontra em salas antigas e abandonadas do hospital, testemunhando eventos do passado. Ele descreve figuras vestidas de épocas passadas e vozes sussurrantes que parecem ecoar eventos históricos do local. A equipe médica sugere que esses sonhos são manifestações simbólicas de seu estado mental, mas alguns registros históricos corroboram com detalhes mencionados por Pedro. Camila, diagnosticada com transtorno obsessivo-compulsivo, conta sobre visões de sombras sinistras que a assombram durante seus rituais de compulsão. Ela afirma que essas sombras tentam manipular suas ações, criando um conflito interno constante.
Enquanto os profissionais de saúde mental interpretam isso como uma personificação de seus medos, alguns registros de câmeras de segurança mostram distorções inexplicáveis quando essas visões ocorrem. Gustavo, um paciente com transtorno de personalidade múltipla, compartilha experiências de trocas de controle com outras personalidades. Ele descreve momentos em que sente que outra entidade assume o controle de seu corpo, trazendo consigo memórias e habilidades únicas. Enquanto a equipe médica analisa isso como um fenômeno dissociativo, alguns registros mostram variações notáveis na escrita e nos padrões de fala durante essas trocas. Fernanda, diagnosticada com esquizofrenia paranoide, relata interações com figuras sombrias que parecem conhecê-la intimamente. Ela afirma que essas entidades compartilham detalhes específicos de sua vida passada, criando uma sensação de familiaridade perturbadora. A equipe psiquiátrica atribui isso à sua condição, mas alguns registros indicam informações precisas sobre Fernanda, que ela nunca revelou conscientemente. Ricardo, um paciente com transtorno de ansiedade social, descreve a sensação de ser observado por olhos invisíveis enquanto está em sessões terapêuticas. Ele alega que esses observadores silenciosos projetam pensamentos reconfortantes em sua mente, proporcionando alívio momentâneo. Enquanto a equipe de saúde mental foca em estratégias terapêuticas, algumas gravações de áudio revelam vozes sussurrantes durante esses momentos. Isaac, um paciente com transtorno de estresse pós-traumático, relata visões de uma figura benevolente que o visita nos momentos de maior angústia. Ele descreve essa presença como um guia espiritual que o conforta durante seus pesadelos recorrentes. Enquanto a equipe psiquiátrica atribui isso a mecanismos de coping, alguns registros indicam uma diminuição notável na frequência e intensidade dos pesadelos após essas visitas. Eva, diagnosticada com transtorno de somatização, compartilha experiências de sentir toques suaves e curativos em seu corpo durante a noite, mesmo sem a presença física de enfermeiros. Ela afirma que esses toques têm propriedades terapêuticas, aliviando suas dores físicas. A equipe médica considera isso como uma manifestação somática de seu estado mental, mas registros mostram sinais de melhora nas condições físicas de Eva, após essas experiências. Mariana, uma paciente com transtorno de personalidade esquizoide, relata encontros com figuras imaginárias, que se manifestam em formas etéreas, e interagem com ela. Ela descreve conversas significativas que a ajudam a se sentir mais conectada emocionalmente. A equipe psiquiátrica interpreta isso como um exercício de sua imaginação, mas entrevistas com outros pacientes revelam relatos semelhantes de interações com entidades etéreas. Carlos, um paciente com transtorno bipolar, compartilha experiências de telepatia durante seus episódios de mania. Ele afirma que, entre aspas, consegue ouvir pensamentos de outros pacientes, formando conexões mentais inexplicáveis. Enquanto a equipe médica interpreta isso como uma manifestação extrema de empatia, registros mostram padrões de comunicação não convencionais entre Carlos e outros pacientes durante esses episódios. Beatriz, diagnosticada com transtorno de ansiedade generalizada, relata ter sonhos premonitórios que antecipam eventos significativos em sua vida. Ela descreve visões detalhadas que se materializam de maneira surpreendente. A equipe psiquiátrica considera essas visões como metáforas simbólicas, mas algumas coincidências notáveis levantam questões sobre a natureza das previsões de Beatriz. Renato, um paciente com transtorno obsessivo-compulsivo, descreve a sensação de ser seguido por sombras durante suas rotinas diárias. Ele afirma que essas sombras se manifestam como reflexos distorcidos em espelhos e janelas. Embora a equipe médica atribua isso à hiperconsciência de Renato, registros visuais mostram distorções inexplicáveis em reflexos durante seus relatos. Laura, uma paciente com transtorno de personalidade borderline, relata episódios em que sente a presença de uma versão sombria de si mesma.
Ela descreve que essa entidade parece refletir seus medos e inseguranças, confrontando-a nos momentos de maior vulnerabilidade. Enquanto a equipe psiquiátrica aborda isso como uma personificação de sua luta interna, registros de câmeras de segurança revelam sombras fugazes durante esses episódios. Diego, diagnosticado com esquizofrenia paranoide, conta sobre a observação constante de luzes misteriosas que dançam ao redor de sua sala. Ele alega que essas luzes têm padrões específicos que comunicam mensagens codificadas. Embora a equipe médica classifique isso como alucinações visuais, análises mais aprofundadas revelam que alguns padrões se repetem de maneira consistente durante esses episódios. Mariana, uma paciente com transtorno de ansiedade social, descreve encontros com uma figura etérea que a encoraja a superar seus medos sociais. Ela afirma que essa presença a guia em situações desafiadoras, proporcionando conforto e coragem. Enquanto a equipe de saúde mental considera isso como uma projeção de seus desejos subconscientes, depoimentos de outros pacientes indicam experiências semelhantes com a mesma entidade. Isadora, uma paciente com transtorno dissociativo de identidade, relata períodos em que sente uma conexão telepática com suas diferentes personalidades. Ela descreve momentos de comunicação silenciosa, compartilhando pensamentos e emoções com as outras facetas de sua personalidade. A equipe médica interpreta isso como uma forma de internalização, mas observações detalhadas revelam padrões de comunicação distintos durante esses episódios. Luciana, diagnosticada com depressão grave, descreve experiências de projeção astral durante o sono. Ela afirma que sua consciência se separa do corpo, permitindo-lhe explorar outros lugares e dimensões. Enquanto a equipe psiquiátrica considera essas experiências como sonhos vívidos, relatos de outros pacientes mencionam encontros com uma figura etérea semelhante à descrição de Luciana, durante essas projeções. Felipe, um paciente com transtorno de pânico, relata visões de portais interdimensionais que se abrem em momentos de intensa ansiedade. Ele descreve paisagens surreais e seres que parecem transcendentes. A equipe médica aborda isso como uma metáfora visual para suas crises de pânico, mas registros de câmeras de segurança mostram distorções temporais breves durante esses episódios. Rodrigo, um paciente com transtorno de sono, relata encontros com uma entidade onírica que se manifesta em seus sonhos. Ele descreve essa presença como uma guia espiritual que o conduz por paisagens oníricas e responde às suas perguntas mais profundas. Embora a equipe médica atribua essas experiências à natureza dos sonhos, alguns registros indicam padrões de atividade cerebral incomuns durante esses encontros. Esses relatos continuam a explorar as complexas interações entre o mundo psíquico e o sobrenatural, desafiando as explicações convencionais em um contexto psiquiátrico. Obrigado por ouvir até aqui, nos vemos em breve.